Vamos começar nossa segunda aula do curso de absorção atômica. A gente falou dos fundamentos, teoria em que a absorção atômica é baseada, e hoje a gente vai falar mais um pouco da técnica propriamente dita, que a gente comentou na aula passada, que existe espectrometria de absorção atômica, de absorção molecular, de emissão atômica e de emissão molecular. Nosso curso trata da espectrometria de absorção atômica, que se baseia na absorção de radiação na região visível por átomos no estado fundamental, átomos gasosos no estado fundamental. Então, aqui a gente tem uma radiação incidente, característica, tá? Aqui, os átomos gasosos no estado fundamental, a radiação vai atravessar por esses átomos, ou seja, vai atravessar o caminho óptico. Esses átomos vão absorver parte dessa radiação incidente, e aqui a gente tem a radiação transmitida. A absorvância nada mais é do que a razão, o log da razão entre a radiação incidente e a radiação transmitida, que é o que a gente mede aqui e também em espectrofotometria. Aqui a gente tem um gráfico que mostra a intensidade de zero, a intensidade da radiação transmitida, porque parte dessa radiação foi absorvida pelos átomos, então a intensidade diminuiu. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um sistema de atomização. Eu preciso converter a minha amostra em átomos gasosos livres. E eu também preciso de uma fonte de radiação que emita no comprimento de onda, na frequência, que esse elemento absorva. Então, eu preciso de uma lâmpada, eu preciso de um sistema de atomização, eu preciso de um sistema de detecção. Uma fonte, um atomizador, um monocromador que vai selecionar o comprimento de onda que vai chegar aqui. Por que eu preciso desse monocromador aqui? Porque eu tenho uma fonte de radiação aqui. Então, eu tenho que selecionar o comprimento de onda específico. Ah, professora, mas essa lâmpada emite o comprimento de onda específico do elemento. Sim, mas aqui a gente também tem possibilidade de emitir radiações diferentes, porque aqui a gente tem um sistema com alta temperatura, então a gente pode ter formação de moléculas que vão promover absorção molecular e por aí vai. A gente vai ver isso com calma. Então, aqui a gente tem, de novo, uma visão geral de um equipamento, uma figura clássica, tá? Tá até no livro do Skug. Aqui a gente tem o que a gente chama de recortador. Isso aqui, imaginem um disco girando. E ora a parte aberta do disco deixa a radiação passar para cá, e ora a parte fechada reflete a radiação para cá. Ele fica girando o tempo todo, mais para frente a gente vai entender por que ele faz isso, para que haja uma compensação. Porque se a radiação bate na face fechada, ela vai ser refletida. Então, o que chega no detetor é toda a radiação que veio da lâmpada, que não foi absorvida. Quando a radiação incide sobre a parte aberta, o que chega no detetor é a radiação que passou pela amostra. Então, a gente vai ter uma coisa menos a outra e a gente vai entender com mais calma depois para que isso serve. Por que a gente usa esse dispositivo dessa forma? Bom, quando a gente falou na aula passada lá sobre os primeiros experimentos de espectrometria, a gente viu lá as linhas de Fraunhofer. Então, a gente tinha uma fonte de radiação contínua, a luz do sol, uma lâmpada, por exemplo. A gente fazia essa radiação atravessar uma chama com um sal de sódio, um prisma para separar a radiação e um anteparo. O que a gente via no anteparo? As luzes, as cores separadas e linhas negras, linhas escuras por causa da absorção do sódio. Linhas escuras o quê? Bem estreitas. Isso já sinalizou que o ideal para a absorção atômica é a utilização de fontes que emitam radiação num comprimento de onda específico, com linhas bem estreitas. Ah, não dá para usar fonte contínua em absorção atômica? Dá, mas ainda não é tão difundido. O equipamento, para se tornar comercial, precisou receber várias melhorias, uma tecnologia bem mais elaborada. Hoje, a maioria das situações, a gente usa uma fonte de radiação em linhas,
comprimento de onda do elemento que a gente quer determinar. E aqui a gente tem uma ilustração só para a gente entender por que isso acontece. Vocês lembram que eu falei aqui? O que é absorvância, né? Para determinar a absorvância, eu tenho que saber a radiação incidente e a razão entre a radiação incidente e a transmitida. O que acontece? Aqui, se eu tiver uma diferença muito grande entre a radiação incidente e a radiação absorvida ou a que foi transmitida, eu não tenho sensibilidade. Tá? Então, aqui, ó, um sinal, tá, de emissão de uma fonte de linhas. E aqui o quanto que foi absorvido. E aqui uma fonte contínua e o quanto foi absorvido. Vocês conseguem visualizar que a sensibilidade aqui vai ser bem menor, porque essa diferença é muito pequena. Isso aqui quase não vai fazer diferença nesse todo aqui, aí eu vou ter uma sensibilidade bem menor na hora de calcular a absorvância. Bom, a fonte mais comum em absorção atômica é a lâmpada do cátodo oco. O que a gente tem aqui? Um tubo, aqui acho que é o tubo de quartzo, tá? Mas não necessariamente o tubo de quartzo, ele pode ser um tubo de vidro, pirex, por exemplo, e apenas a janela que ser de quartzo. Aqui dentro a gente tem um gás inerte, normalmente argônio, a baixa pressão, de 1 a 5 milímetros de mercúrio. Aqui a gente tem um anodo, que em geral é de tungstênio, e aqui o cátodo do metal, o analito que a gente quer determinar. Se for uma lâmpada do cátodo oco para ferro, esse cátodo vai ser ferro. Isso aqui é configurado dessa maneira, com um cátodo sendo composto do metal de interesse, justamente porque ele vai emitir, essa lâmpada vai emitir a linha do elemento de interesse. Então, como é que isso acontece? Aqui a gente tem a ilustração da superfície do cátodo. Aqui, ó. O que acontece aqui dentro? Então, a gente tem um potencial aplicado, tá, entre os eletrodos, entre o cátodo e o anodo. Os átomos do gás que preenchem a lâmpada são ionizados e acelerados na direção do cátodo. Essa colisão promove a extração de átomos dessa superfície metálica aqui. Uma colisão secundária entre os íons de argônio e o metal que foi removido promove a excitação do metal. Quando ele volta do estado excitado para o estado fundamental, acontece a emissão da radiação correspondente. Existem lâmpadas do cátodo oco multielementares, ou seja, que são feitas para trabalhar com mais de um elemento. Então, a gente tem vários elementos num único cátodo feito de uma liga metálica. Agora, essas lâmpadas multielementares, elas não são tão intensas, ó, não são tão intensas, não são tão sensíveis e também têm tempo de vida útil menor. Então, para que eu vou usar uma lâmpada multielementar? Aí você vai avaliar qual é a sensibilidade que você precisa para a sua análise, certo? Você vai avaliar quais são os elementos que você precisa determinar numa amostra problema que você tem. E aí, se do ponto de vista financeiro for melhor comprar uma lâmpada multielementar, você vai comprar. Tudo é uma questão de avaliar o seu problema. Então, a gente, em geral, usa por conveniência, que eu dei exemplo agora, ou como uma lâmpada reserva. Você tem lá uma lâmpada do cátodo oco para ferro, para cádmio, uma para cada um, e tem uma reserva que tem, sei lá, uma liga metálica com 6 elementos. E aí ela fica lá guardadinha. Quando você precisar, você vai usar. E o que determina a vida útil de uma lâmpada do cátodo oco? Principalmente a pressão de enchimento do gás que está lá dentro, do argônio. Então, olha, átomos do gás de preenchimento são adsorvidos nas superfícies da lâmpada, reduzindo gradualmente a pressão do gás. Então, à medida que esses átomos de argônio vão sendo adsorvidos na superfície da lâmpada, a pressão vai diminuindo e a emissão também, porque, olha, eu vou ter menos argônio aqui para promover, para iniciar todo esse processo de sputtering. Então, a emissão vai diminuindo. Quando a pressão cai muito, a descarga não é mais eficaz. Só que eu li lá no início que a pressão de argônio na lâmpada também não é alta, é considerada uma pressão baixa. Porque eu também não posso
fazer um preenchimento alto de gás lá dentro da lâmpada, porque isso também pode diminuir a intensidade, porque existe um fenômeno chamado autoabsorção. Seria autoabsorção. Quando o próprio metal que está aqui, que foi removido da superfície do cátodo, absorve radiação. Se a população aqui, se eu tenho muito argônio, começo a desencadear o processo de Sputnik muito intensamente, eu vou observar muito o processo de autoabsorção, porque isso tudo vai acontecer aqui dentro do próprio cátodo. Então tem que haver um compromisso no preenchimento desse gás dentro da lâmpada. Por isso aquela faixa de pressão que está lá no outro slide, tá? Para garantir que o tempo de vida útil da lâmpada seja adequado e também promover um bom desempenho, diminuindo a autoabsorção. Aqui uma ilustração da autoabsorção. Então, aqui, ó, se eu aumentar muito a corrente de uma lâmpada, eu também posso aumentar a autoabsorção. Por quê? Porque eu vou acelerar esse processo aqui. E aí eu posso observar um alargamento da linha, tá? Ou uma linha duplicada. A forma do cátodo é determinante para diminuir a autoabsorção. De uns anos para cá, algumas décadas para cá, as lâmpadas do cátodo oco têm sido construídas de forma que o cátodo, à medida que a gente vai usando a lâmpada, ele fique quase esférico e com uma saída pequena, tá? Tem um espaço dentro dele, mas uma saída pequena para a parte de fora da lâmpada. E foi observado que esse formato, à medida que a lâmpada vai sendo utilizada, é o que favorece a menor autoabsorção, porque os átomos do cátodo ficam presos ali dentro do próprio cátodo, os que são removidos da parede do metal. Um outro tipo de lâmpada, bem menos utilizada, é a lâmpada de descarga sem eletrodos. Então, o que a gente tem, na verdade? De novo, a gente tem argônio aqui dentro, e esses íons de argônio, eles são acelerados por uma radiofrequência. Essa bobina, ela gera um campo de radiofrequência. Esse campo de radiofrequência é que vai acelerar o argônio para excitar o metal. Lâmpada de descarga sem eletrodos, ela é bem menos utilizada do que a lâmpada do cátodo oco. Ela é mais intensa, agora ela é menos estável, tá? Ela tem um tempo de vida útil menor e tal. Quando é que ela é principalmente utilizada? Quando a gente tem elementos que tenham linha de absorção menores que 200 nanômetros, já na faixa do infravermelho próximo. Bom, a excitação do gás acontece através de uma radiofrequência e, na sequência, o argônio vai excitar o átomo do elemento que vai emitir, da mesma maneira que na lâmpada do cátodo oco. A vantagem dela é que é mais intensa, a desvantagem é que ela é menos estável, e a gente quer sempre uma lâmpada que dure mais tempo. Ela também é melhor para comprimentos de onda abaixo de 200 nanômetros. Esses slides de fonte contínua, então a gente viu lâmpada do cátodo oco e lâmpada de descarga sem eletrodo, que são as duas lâmpadas utilizadas para emissão em linha, sendo a lâmpada do cátodo oco a mais amplamente utilizada. Existe absorção atômica com fonte contínua? O que é uma fonte contínua? Uma fonte que emite numa faixa de comprimento de ondas. Sim, mas ainda está incipiente, embora a gente já tenha equipamento comercial, não é muita gente que usa. Tá? Então, eu coloquei aqui duas referências importantes em português, para que vocês leiam, se interessarem a vocês, a parte de fonte contínua. Tá? É uma alternativa quando a gente quer fazer determinações simultâneas. Porque qual é a grande limitação da absorção atômica? É justamente essa, é fazer determinação simultânea. Eu quero determinar ferro, cobre, cádmio e alumínio. Com a absorção atômica, usando lâmpada do cátodo oco, isso às vezes é complicado. Então, quando eu quero fazer determinações simultâneas, usar uma fonte contínua pode ser uma alternativa. Só que acontece, a gente viu alguns slides atrás que usar fonte contínua pode fazer com que a sensibilidade caia muito. Então, todo o equipamento do absorção atômica teve que ser repensado. Toda a ótica teve que ser repensada, a parte eletrônica, a parte de tratamento de dados, o software tem que tratar os dados de maneira diferente, e aí isso demorou um tempo para ser desenvolvido. Em geral, o que se usa é uma fonte contínua com uma lâmpada de arco de xenônio,
que emite uma faixa de comprimento de onda desde o UV até o infravermelho próximo. Esses equipamentos só foram possíveis de ser desenvolvidos em função do aperfeiçoamento da tecnologia, processamento de dados, eletrônica e ótica. Tá? É um equipamento bem diferente. E aqui a gente tem uma ilustraçãozinha, que a gente também não vai falar detalhadamente, mas para vocês terem uma ideia. E aqui, ó, na década de 90, as dificuldades associadas ao uso de fontes contínuas começaram a ser superadas, tá? E o primeiro equipamento comercial surgiu em 2004. Ah, parece que 2004 faz um tempão, né? Mas não faz não. Do ponto de vista da absorção atômica, foi ontem. Bom, nós falamos das fontes, agora a gente vai falar um pouquinho dos sistemas de atomização. O mais importante deles é a chama. O segundo mais importante é o forno de grafite. Mas ainda temos vapor frio e geração de hidretos. Hoje a gente vai falar apenas da chama. Aqui a gente tem uma tabelinha periódica que mostra quais são os elementos. Aqui é a sigla em inglês para absorção atômica em chama, espectrometria de absorção atômica de chama. E aqui, atomização eletrotérmica, forno de grafite e por aí vai. Então, aqui a gente tem em amarelo os elementos que a gente só consegue analisar por chama, e nessa corzinha aqui marrom, os que a gente consegue analisar com chama e forno de grafite. Então, a gente vê que a chama ainda é responsável pela maioria das aplicações. Para a gente ter uma ideia, a atomização com chama vai acontecer em 2250 graus, se a gente usar ar como comburente, o acetileno é sempre o combustível, e pode chegar a 2850 se a gente usar óxido nitroso como comburente, ou seja, uma chama mais oxidante e, consequentemente, mais quente. Na atomização eletrotérmica, seja por forno de grafite ou uma superfície metálica, a gente pode chegar a 3.000 graus. Então, a gente consegue atomizar átomos mais refratários e a gente também consegue fazer uma programação de temperatura adequada para trabalhar com amostras sólidas. Quando a gente usa chama, a gente tem que abrir a amostra e transformar ela numa solução. Aqui não, aqui a gente consegue trabalhar com uma amostra sólida direto dentro do forninho de grafite. O importante é que a gente tenha em mente, tá? Vamos pensar agora na chama, que é o exemplo clássico que a gente tem que entender. A amostra, geralmente líquida, uma solução, ela tem que ser introduzida no meu equipamento e no final eu ter a minha amostra transformada em átomos gasosos que vão absorver radiação. Então, primeiro, eu tenho que evaporar o solvente, eu tenho que vaporizar as partículas sólidas resultantes e, finalmente, decompor as espécies moleculares em átomos. Então, para que isso aqui seja facilitado, o ideal é que essa amostra líquida seja introduzida no meu sistema na forma de um aerossol. O que é um aerossol? São pequenas gotículas da minha amostra em suspensão. E aí o que eu tenho? Eu tenho grande área superficial. Eu aumento muito a eficiência desse processo quando eu uso um sistema de nebulização, quando eu introduzo um aerossol líquido na minha chama. Aqui eu tenho duas figuras que ilustram conjunto nebulizador queimador e aqui ponta do queimador, vamos dizer assim, tá? Por onde entram os gases, combustível comburente e a amostra. Então, a gente tem um nebulizador que forma um aerossol, que é constituído de pequenas gotículas que chegam ao queimador arrastado pelos gases que compõem a chama. Esse nebulizador, em geral, é de aço inox ou algum outro material inerte à corrosão, pode ser um material plástico, por exemplo, e o queimador é de titânio para resistir a altas temperaturas. O nebulizador pneumático, que é o mais amplamente empregado, opera pela ação de um fluxo de gás comprimido. Como a gente tem aqui um gás entrando por aqui, um outro entrando por aqui, mais a amostra, e aqui eu tenho o afunilamento disso, aqui eu tenho uma pressão muito grande, e aí as pequenas gotículas são formadas. Então, a solução é aspirada e nebulizada na forma de um aerossol dentro da câmara de nebulização. Essa taxa de aspiração é de 4 a 7 ml por minuto, só que a eficiência desse processo é de apenas 5 a 10%. Apenas 5 a 10% da minha amostra é introduzida na chama para que o restante do processo aconteça. Então, depois da formação do aerossol líquido,
a evaporação do solvente acontece, então a gente tem um aerossol seco, que depois vai ser volatilizado. Então, só para a gente entender aquela coisa da eficiência, dos 5% a 10%, aqui a gente tem a amostra sendo aspirada para dentro do nebulizador, então a gente tem a entrada de um gás oxidante, a entrada do gás combustível, e aqui o aerossol sendo formado. Só que apenas 5% a 10% chega de fato aqui, o resto vai pelo dreno. Então, o que a gente espera que aconteça? Tudo que eu já falei. A solução problema é nebulizada, ou seja, transformada num spray líquido do gás, pequenas gotículas da minha amostra dispersas no gás. Aí eu tenho a dessolvatação, ou seja, a evaporação do solvente. Então, agora eu tenho um aerossol sólido. Eu tenho a volatilização dessas partículas sólidas, passa do estado sólido para o estado gasoso. E aí eu tenho a dissociação das moléculas. O ideal é que a gente tivesse apenas isso aqui vindo para cá. Mas dependendo da condição experimental que a gente tem, dependendo do tipo de amostra que a gente tem, a gente pode ter excitação de moléculas, a gente pode ter ionização e excitação de íons. Isso a gente quer evitar, isso também. O que a gente quer que aconteça é apenas isso. E como é que a gente faz isso? Mexendo na proporção entre oxidante e comburente, usando supressores de ionização, dependendo do elemento que a gente quer determinar. Isso depende do problema que a gente quer resolver, do elemento, da amostra, do tipo de sistema que a gente tem e por aí vai. Aqui eu coloquei para vocês a equação de Boltzmann, só para vocês relembrarem, espero eu, né, um pouco da teoria, que relaciona a temperatura com a população de átomos no estado excitado e no estado fundamental. Então, a quantidade de átomos que eu vou encontrar no estado excitado e no estado fundamental depende diretamente da temperatura. E aí, essa temperatura, ela vai ser regulada na minha chama, de acordo com o comburente que eu vou utilizar, de acordo com a proporção entre combustível e comburente, ou até posso chegar à conclusão de que a chama não é suficiente, que eu vou precisar utilizar um outro sistema de atomização. Mas o importante para nós, nesse momento, é entender que os valores de número de elétrons, número de átomos no estado excitado e número de átomos no estado fundamental dependem da temperatura. Número de átomos no estado fundamental é muito maior que o número de átomos no estado excitado nas temperaturas comumente utilizadas em absorção atômica. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, tá, dessa razão para alguns elementos que a gente colocou aqui. Eu acho que essa tabela, ela foi construída ainda lá atrás por Wollaston. Isso está na apostila do professor Reinaldo da PUC. O que eu quero aqui? Eu quero que os átomos sejam excitados pela absorção da radiação que vem da lâmpada. Eu não quero que eles sejam excitados pela própria chama. Porque se eles forem excitados por causa da temperatura da própria chama, eu não vou conseguir medir a absorvância, porque eu tenho que saber a razão entre a radiação incidente e a radiação transmitida. Eu tenho que trabalhar numa temperatura em que não haja a excitação dos átomos do elemento que eu quero determinar. Aqui eu tenho uma ilustração que fala da chama ar, acetileno, óxido nitroso acetileno. O acetileno é sempre o combustível em absorção atômica, justamente por causa das temperaturas que a gente quer atingir. Os limites de detecção, quando eu utilizo a absorção atômica com chama, quando a nebulização pneumática, vão de 10 microgramas por litro a 100 miligramas por litro. Isso depende do elemento e depende de que amostra ele está presente. E a gente tem métodos muito bem estabelecidos para esses sistemas. Aqui, de novo, o diagrama do espectrômetro de absorção atômica, para a gente pensar sempre que a gente tem que ter a fonte de radiação, de preferência em linhas. Os átomos aqui no estado gasoso vão absorver parte dessa radiação e o que não for absorvido vai chegar no detetor, mas primeiro passa pelo monocromador. Aqui a gente tem uma ilustração mostrando os detalhes da chama. Tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de altura de observação. A gente regula o queimador
para que essa chama fique numa altura desejada. Isso pode variar de elemento para elemento. VM é a velocidade dos gases através da fenda, através desse caminho óptico aí que a radiação vai passar, e o tempo médio de residência. Tá? Então, aqui a gente tem a entrada do combustível, do comburente da amostra, a formação da chama, os átomos aqui chegando, né, através daquele aerossol líquido, todos aqueles fenômenos acontecendo quando eu tenho os átomos no estado gasoso, esses átomos vão absorver parte dessa radiação, o que não foi absorvido vai chegar no detector. O tempo médio de residência é importante, porque quanto mais tempo, quanto maior esse tempo, maior a sensibilidade da minha análise, do meu método. Então, eu vou ajustar essa altura de observação e a velocidade desses gases para que eu aumente esse tempo de residência e, consequentemente, aumente a sensibilidade do método. Tá? Isso são parâmetros experimentais. Então, a gente, além dos átomos do elemento que eu quero determinar, eu posso ter ainda outras espécies ali, como produtos de combustão, que podem ser provenientes da minha amostra ou simplesmente do meu combustível. Se eu tenho acetileno aqui, ele está queimando, então eu vou ter certamente espécies como essas aqui. Fonte de oxigênio, fonte de carbono e hidrogênio, então eu sempre vou ter espécies como essa na chama. Tá? E essas espécies, elas, dependendo da situação, elas podem interferir na minha análise. Tá? Elas podem passar para um estado excitado, podem se ionizar. Então, de novo, uma ilustração de tudo que a gente já falou. Aqui é aquela altura de observação, ó, aumentada, aqui, tá? Para a gente ver bem o que acontece. Todo esse fenômeno tem que acontecer aqui, que é por aqui que a radiação vai passar. Então, isso tem que estar bem ajustado, essa altura tem que estar bem ajustada, porque é por aqui que a radiação passa. A radiação da lâmpada é focalizada para atravessar esse caminho óptico. Então, aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor que o cloreto de sódio seja a nossa amostra, tá? Porque não é comum em absorção atômica analisar sódio, mas pode também. E aí a gente tem aqui a gente tem uma solução aquosa. Primeiro a gente tem a dessolvatação, a fusão, a vaporização e finalmente a dissociação, formando átomos livres que vão absorver a radiação. Aqui um diagrama mais complexo para a gente perceber que tipo de interferência a gente pode ter. Então, a gente tem aqui uma amostra líquida. O que a gente quer que aconteça é isso aqui. A absorção de radiação, levando o átomo no estado gasoso fundamental para excitado. Mas a gente pode ter isso aqui também. Emissão de linhas iônicas, emissão de bandas moleculares. Tudo isso depende do tipo de amostra que a gente tem, do ajuste da composição da chama e das condições experimentais. Tudo tem que ser ajustado para que a gente concentre nesse processo e elimine ou diminua, tornando desprezível os processos paralelos. Acho que é isso por hoje.